Vocês que acompanham o nosso trabalho já ouviram falar muitas vezes do Sat7 como um canal de TV, um canal de satélite que está fazendo a diferença no mundo árabe, alcançando crianças, alcançando campos de refugiados, alcançando vidas que acompanham a programação do Sat7 no Afeganistão, no Paquistão, o norte da África, o Egito. Vidas transformadas pela palavra de Deus, a história de Jesus Cristo sendo ministrada através do Sat7. E a grande notícia é que o Sat7 chegou no Brasil. O Sat7 já está tendo a sua base no Brasil. Para quê? Para que a igreja brasileira, para que nós, os brasileiros, possamos fazer ainda mais diferença nesse mundo que precisa conhecer a história de Jesus. Vocês já pensaram que oportunidade riquíssima? E eu tenho a felicidade de apresentar agora o Reinaldo Santos, que é o diretor do Sat7 no Brasil. Está assumindo essa posição, é um grande desafio, mas nós estamos certos que é o caminho de Deus. Reinaldo, bem-vindo. Você está falando aí para o programa Desfrute Deus, que hoje está em rádios, está em tantos lugares. E é muito bom te receber. Dar as boas-vindas para essa nossa conversa bem informal aqui. Reinaldo Santos, bem-vindo. Muito obrigado, Edson. Você e os seus espectadores, os ouvintes desse programa que você faz, pessoas que servem a Deus, que têm o coração inclinado para a obra, saibam que é uma alegria muito grande nós estarmos aqui juntos, como um povo único, com a visão de reino de Deus. E eu me sinto muito feliz de estar aqui com você e que a minha voz está chegando para quem está ouvindo agora. Um abraço a todos. Olha, que coisa boa. Principalmente por quê? Porque a maioria dos nossos ouvintes, eles têm uma paixão por missões, né? Gostam de missões e um dos segmentos do meu programa se chama Confins do Mundo. Então, o Confins do Mundo, ele literalmente vai aos confins do mundo, né? A gente tem procurado viajar, sair do estúdio, sair do Google, né? Porque é muito fácil hoje, você vai no Google e pesquisa alguma coisa, enfim. Mas nós procuramos sair do estúdio. Então, eu tenho ido para lugares como a Indonésia, enfim, tantos lugares no Sudeste Asiático. E vamos agora para a África também, tendo essa visão de que as pessoas precisam conhecer para interceder, conhecer para fazer diferença. E eu fico muito feliz em te apresentar hoje, aqui para os nossos, aqueles que acompanham os vídeos, aqueles que ouvem o programa, os ouvintes e telespectadores. Por quê? Porque o seu nome vai ser ouvido nesse Brasil, vinculado ao Sat7, e muita gente está passando a conhecer agora o Sat7. Eu conheci há 6 anos atrás, quando ouvi o Terry, o fundador desse projeto, falando na NRB, lá em Nashville, e eu fui contagiado. É mesmo muito motivador. E eu sei que você já está contagiado, né, para assumir a direção desse projeto. Qual a tua visão assim, do Sat7, a esperança? Primeiro, como que você vê o Sat7 nesse mundo árabe, né? Fazendo essa diferença em tantos lugares, nesses países muçulmanos. Como você enxerga o Sat7? Eu enxergo o Sat7 como uma resposta, um caminho, a voz que pode alcançar essas pessoas que moram. Porque a gente, quando pensa em muitas nações, às vezes se pensa de maneira muito macro. Mas pensando de maneira mais micro, pensando assim, lá no dia a dia, como que é o dia a dia de quem mora ali na África, quem mora no norte da África, ali nos países que estão debaixo de um regime tão duro que você não pode pregar a palavra de Deus? Como que será que é o dia a dia destas pessoas? Se estima que hoje, menos de 5% da população daquela região se declara como seguidores de Jesus. E o Sat7, através dessa tecnologia maravilhosa que nós temos hoje, que é via satélite, ele tem alcançado um público de 25 milhões de pessoas que estão ali como espectadores, participando de várias coisas que o Sat7 oferece. Desde a palavra de Deus até programas como, por exemplo, se ensina crianças que estão em campos de refugiado a ler, a escrever, ou coisas do dia a dia na relação familiar.
Eu tenho uma coisa no Sat7 para mim, que na Bíblia, eu vou tentar comparar com o que eu acho que o Sat7 faz. Conta-se a história de um homem que ele tinha um cargo muito alto, ele era chamado de Naamã, ele era leproso. E ele era a segunda pessoa, provavelmente, lá no reino onde ele vivia. E da sua lepra ele não encontrava cura. Até que uma criada, uma escrava foi morar, uma judia, foi morar servindo a mulher dele. E essa menina disse para a mulher de Naamã: se o seu marido conhecesse o profeta que nós temos lá em Israel, ele iria encontrar cura para essa lepra. E essa informação saiu da menina, foi para a mulher falou para ele foi até Israel e lá ele foi curado. Depois dessa cura, ele ficou assim tão impressionado como que é o verdadeiro Deus Criador, que tem esse poder para ter curado ele daquela enfermidade. Ele pede pro profeta: posso pegar um pouquinho dessa terra e levar comigo para a minha cidade, para o meu país? Porque quando chegar lá, eu tenho que acompanhar o imperador. O imperador serve um deus lá, se não me engano, o deus Dagon. E ele se dobra de joelhos diante do deus Dagon. Eu tenho que estar do lado dele quando ele dobrar os joelhos. Só que naquele momento, ao invés de estar adorando a Dagon, eu vou estar adorando o Deus daqui. O Sat7 é mais ou menos isso que ele faz lá no Oriente Médio. Uma pessoa na rua está vestida como muçulmano ou como não cristão, está andando na rua como não cristão, com medo de retaliação que possa receber. Mas quando ele chega em casa, que ele fecha a porta, ele liga ali a TV, tem um culto ao vivo proporcionado pelo Sat7. E ele, na verdade, é um cristão que não se declara. Então, esse número, talvez, de 4,5%, não reflete o tamanho e a quantidade de cristãos não declarados que existe lá. E o Sat7 está proporcionando isso hoje no Oriente Médio. E quando você vai para essa história incrível, né? A gente chega na Síria, né? É um dos lugares mais sofridos do mundo hoje. Nós sabemos que a Síria é um dos lugares mais sofridos, né? As cidades como Homs e outras que ficaram vazias, mutiladas. E para onde foram essas crianças? Para onde foram a população? As crianças que estão lá em campos de refugiados, não é verdade? Instaladas em lugares sem água potável, mas muitas vezes lá tem a antena parabólica, lá está o satélite chegando e o Sat7 fazendo a diferença lá. Para a gente fechar aqui, a igreja brasileira, como ela vai poder mergulhar nessa história tão bonita do Sat7? A primeira forma da igreja brasileira mergulhar nesse projeto de levar o evangelho naquele povo tão sofrido, que não pode declarar sua fé em Cristo, é orando. Nos ajude em oração. Abraça o projeto com muito carinho. Se propõe a colocar como item adicional na sua vida cristã mesmo, de orar por aqueles irmãos que não podem falar sobre o amor de Deus com tanta liberalidade como nós podemos. Além disso, você imagine o custo de se manter. O Sat7 hoje tem 5 satélites cobrindo toda aquela região, o custo dessa operação toda. Além disso, as pessoas podem ajudar o Sat7 com recursos, mas isso é um tema que a gente vai estar discutindo numa outra oportunidade. Vamos tratar desse assunto porque a igreja brasileira vai fazer diferença como nunca nesse mundo através do Sat7. Reinaldo Santos, Deus te abençoe grandemente nesse desafio. Amém. Eu tenho certeza que você vai se unir ao projeto. Visite o site do Sat7 Brasil, nós vamos disponibilizar para você e você vai conhecer um pouco mais do Sat7. Obrigado pela companhia.